A origem da vida sempre foi um assunto que trouxe muita curiosidade à humanidade. Como se formou a vida, qual foi o seu período, de que forma isso aconteceu. Aqui a gente vai revisar as hipóteses, as ideias de origem da vida. Vamos lá revisar esse conteúdo. Ao começar a revisar a origem da vida, dois conceitos devem estar bem claros para você. Olha só. O primeiro deles, o conceito de, olha lá, o conceito de abiogênese. O que significa abiogênese? Significa que a vida, ela surge a partir da matéria bruta, inanimada, sem vida. Veja a palavra a, negação, bio, vida, gênese, origem. O segundo conceito aqui é a chamada biogênese. A biogênese já é o outro lado da corda. Por quê? Ela diz que a vida, ela se origina a partir do quê? De outra já pré-existente. Então a vida se origina da vida. Só que, claro, ao longo dos tempos, apareceram defensores para as duas hipóteses aí de origem da vida. Vamos começar aqui, ó. Na origem para a biogênese, Aristóteles ele cria o chamado, bem importante isso, princípio ativo. O que era o princípio ativo? Era a força vital capaz de gerar vida, era a força motriz capaz de gerar vida, era o estopim, o mecanismo para originar vida. Muito bem, alguns pesquisadores, alguns pensadores começaram a se apropriar dessa ideia de princípio ativo e percebendo que a matéria bruta inicial para originar vida, batizada de princípio ativo, poderia ser utilizada para explicar diferentes formas de vida. Foi o que o primeiro cientista que fez, chamado Jan van Helmont. Van Helmont, lá no século 17, começou a criar uma série de receitas para originar vidas. Uma camiseta suada, um pouco de trigo em local escuro por 21 dias origina ratos. Essa foi uma delas. Mas claro que essas teorias elas começaram a chocar, né, com outros pesquisadores que acreditavam na biogênese, como por exemplo o que acreditava Francesco Redi, também no século 17. Ele estudando o desenvolvimento de insetos, ele disse que não tinha esse negócio de abiogênese. Por quê? Porque ele fez um experimento, certo? Onde nesse experimento ele cria um modelo científico hipotético dedutivo. E aí ele tem um experimento onde ele sabe o que vai acontecer e ele tem o controle, que é aquilo que... ele tem o controle que é aquilo que ele sabe que vai acontecer e o experimento daquilo que ele imagina, a hipótese do que pode acontecer. Então, ele utilizou aqui pedaços de carne, certo? E aí num deles um frasco aberto e outro fechado com uma gaze, certo? Por princípio ativo deveria originar vida. Certa matéria bruta deveria originar vida. Aí o que aconteceu? Passado um tempo, o frasco que estava aberto, que era o controle, aquilo que se sabia que ia acontecer, estava realmente com vermes e repleto de moscas, mas o frasco que estava fechado, e detalhe, sob as mesmas condições de temperatura, luminosidade e oxigenação, não tinha vida. Então qual foi a conclusão de Redi? Que essas moscas que visitavam esse local, junto com essa matéria em decomposição que estava repleta de vermes, esses vermes, essas larvas, eram de origem das moscas que iam lá e depositavam seus ovos. Ponto. Em seguida, tempo depois, lá no século XVIII, John Needham, ele criou os chamados caldos nutritivos, que nada mais eram que extratos de carne e extratos vegetais, certo? E esses caldos nutritivos eram para ele o princípio ativo para originar vida. Então, o que ele fez? Ele fez um experimento, ele colocou o caldo nutritivo dentro de um frasco e submeteu a uma fervura. Em seguida, ele deixa isso resfriar, mas coloca nesse frasco uma rolha de cortiça. Passado mais um tempo, ele analisa esse caldo nutritivo e percebe que esse caldo nutritivo está repleto de, vamos lá, do que ele chamou, né? Repleto de germes. Na verdade, micro-organismos.
Bom, claro que isso despertou, né, uma ideia, porque ele não comparou com nada, né? Então, Lázaro Spallanzani, no mesmo período, ele pegou o experimento de John Needham, repetiu ele e otimizou. Ele prolongou o tempo de fervura, mas ele vedou os frascos hermeticamente, ou seja, sem contato com o ar. É claro que houve uma diferença de ideias aí, porque, claro, começou uma briga entre teorias, né, entre experimentos. John Needham disse que fechando o frasco ele inviabilizava a entrada de oxigênio e que inviabilizava a formação da vida. E aí Lázaro Spallanzani ficou confuso porque ele não sabia quem era mais o princípio ativo, se era o caldo nutritivo ou se era o oxigênio, e isso durou por muito tempo. Mas essa teoria, essas hipóteses aí, né, elas foram colocadas em terra quando Louis Pasteur ele fez o experimento com os frascos formados pelo pescoço de cisne, onde ele ferveu esses caldos nutritivos. Num dos frascos ele quebra o pescoço de cisne e o outro ele deixa intacto. O frasco quebrado apresenta depois de um tempo esses germes, mas o frasco que estava intacto lá, né, que tinha o pescoço de cisne, não apresentava. Ou seja, qual foi a conclusão dele? Que aqueles germes chegavam, não existia princípio ativo, mas que os germes chegavam ali porque existiam os poros de micro-organismos presentes no ar. Então, essas são as ideias de abiogênese e biogênese. Depois de entendermos o que significa a abiogênese e biogênese para a origem da vida, claro que existem outras hipóteses que foram criadas para a origem da vida e que também são aceitas hoje. Vamos para a primeira delas. A primeira delas está aqui, ó, muito forte hoje essa corrente, a teoria da criação divina, ou chamado criacionismo. Nessa existe então uma ideia de forte cunho religioso, onde se diz que os seres vivos foram criados, olha aqui, foram criados por uma divindade. Não me interessa aqui quem é a divindade, porque cada religião tem a sua. Mas no criacionismo, uma divindade criou todas as formas de vida como são hoje. Ponto. A outra ideia é a ideia da chamada vida extraterrestre ou a panspermia. O que ela diz? Ela diz que os primeiros seres vivos eram formas de resistência que chegaram aderidos a meteoritos. Só que, claro, a panspermia cósmica ela tem um pequeno problema. Ela não me explica a origem da vida, mas sim como ela chegou. Agora, uma das teorias mais aceitas aqui, né, dentro da ciência, é a ideia da teoria de evolução química da vida, idealizada por dois cientistas, Oparin e Haldane, que diz que a partir de compostos inorgânicos que passaram por reações físico-químicas que o planeta Terra apresentava, originaram compostos orgânicos. Esses se reorganizaram e formaram compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos, com o tempo, foram aumentando a sua complexidade até formar o primeiro ser vivo. E isso pode ser comprovado, pelo menos em ideia, cientificamente pelo experimento de Miller, que fez o seguinte: em um frasco, ele construiu um aparato de vidro, ele colocou lá dentro, olha lá, água fervendo, certo? Aqui dentro, água fervendo. Essa água fervendo, deixa eu só arrumar um detalhezinho aqui, essa água fervendo, o que acontece? Representava uma das características. Por quê? Porque a Terra, Oparin Miller dizia que a Terra estava em alta temperatura, sofria grandes tempestades, descargas elétricas, sofria os efeitos de alta radiação porque não tinha ozônio, mas era composta a atmosfera por 4 gases principais. A atmosfera primitiva era formada então, olha lá, aqui ó, vem comigo ó, por hidrogênio, vapor de água, metano e amônia. Então vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. Então temos aqui o hidrogênio, o vapor de água, o metano e a amônia.
certo? Então, esses 4 gases estavam compondo a atmosfera primitiva, né, da teoria de evolução química. Muito bem, então o que ele fez? Ele ferveu essa água, porque essa água aqui estava em estado gasoso, por causa da alta temperatura, né, e deixou isso passar esse vapor d'água por um conjunto, né, de um aparato dele feito de vidro aqui no experimento que isolava o ambiente. O que aconteceu? Ele misturou em meio a esse vapor de água esses gases aqui que eram o hidrogênio, o metano e a amônia, então, que caracterizavam a atmosfera primitiva. Só que como a Terra sofria por descargas elétricas das tempestades, o que ele fez? Ele acoplou ao experimento eletrodos que promoviam descargas elétricas, simulando o que acontecia no nosso planeta. Em seguida, ele passou por um chamado condensador que resfriava esse experimento que estava em alta temperatura. Por quê? Porque se acredita que aquelas chuvas que aconteciam no nosso planeta começaram a resfriar a crosta terrestre e essa água começou a se acumular, formando os mares e oceanos. E aí essa água acumulada, né, esse material acumulado, foi o que foi coletado depois de mais ou menos 48, 72 horas de experimento ligado. E o que ele percebeu? Que depois desse período, nesse produto ele tinha aqui aminoácidos e açúcares. Tá? Ou seja, de moléculas simples, ele conseguiu moléculas mais complexas e essas com o tempo aumentaram a sua complexidade, inicialmente ali formando os coacervados, né? E depois os coacervados formaram os primeiros seres vivos. E aí veio a dúvida, como é que era o primeiro ser vivo? Pela teoria da hipótese autotrófica, o primeiro ser vivo conseguia sintetizar, né, as suas moléculas orgânicas para obter a sua energia, certo? Daí se tem a ideia de um indivíduo quimio-lito autotrófico, porque se descobriu na década de 70, né, micro-organismos quimio-sintetizantes que faziam a quebra de minerais da rocha e conseguiam assim obter energia. Mas existe a ideia da hipótese heterotrófica, como os mares e oceanos eles eram repletos de compostos orgânicos, os primeiros seres vivos tinham uma matéria orgânica para extrair a sua energia. Claro que tinha que ser um processo metabólico mais simples, semelhante ou uma fermentação. Esse começou a liberar gás carbônico para a atmosfera, que com o tempo originou um processo autotrófico fotossintetizante que desencadeou a liberação de oxigênio que se acumulou na atmosfera, e o terceiro processo metabólico seria a respiração celular. Certo? Então essa foi a nossa revisão sobre a origem da vida.